Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Eu sou Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós vamos fazer mais um episódio dos 7 Pecados Capitais. Hoje nós vamos falar sobre a gula. Mas antes da gente começar, já clica aqui para seguir o nosso canal e encaminha esse vídeo para todo mundo que você conhece. Aqui no podcast Livre das Caixas, nós vamos ensinar hoje as pessoas a identificar situações que possam estar colocando-as em problemas com relação à comida e também a poder ajudar outras pessoas com essa situação. É sabido que a dinâmica do funcionamento da gula, do comer de forma compulsiva, acontece por uma incapacidade de resistir a impulsos, né? Então, uma perda de controle, né, do próprio comportamento, né? O excesso aí de propulsão, né? De estímulo, muitas vezes, né? Com relação a tentativas, até muitas vezes, de se desviar de outras situações difíceis que possam estar acontecendo aí com a pessoa. Algumas sensações bem frequentes quando a gente fala dessa questão da impulsividade, né, em relação à comida, né? Então a gente vai falar aí de situações destrutivas que a pessoa acaba se colocando por comer em excesso. Então hoje a gente vai explicar qual a diferença, né, de uma compulsão alimentar, né, de um excesso de alimentação nociva, né, por outras questões, outros fatores, né, e poder ensinar também, de certa forma, que existe uma diferença, que não é tudo igual, né, a compulsão não é a mesma coisa que comer muitas vezes compulsivamente, e nós vamos explicar isso hoje. Exatamente. E a gente vai falar também sobre outros fatores que também influenciam esse nosso comportamento em relação à comida, né? Existem questões que podem ser genéticas, questões fisiológicas, questões ambientais, questões culturais, que também fazem parte desse processo. Inclusive, a nossa capacidade de tomar decisões, ela é testada diariamente, né? A gente está sempre pensando, será que eu como? Será que eu não como? Talvez. Então, eu estou sempre nessa negociação e isso também nos toma muita energia nessa tomada de decisões, né? Sim, e nós não nos damos conta do quanto a comida ela é muito utilizada como uma fuga, né? Então, muitas vezes, quando as nossas emoções elas estão descompensadas, elas não estão muito boas, né? Muito alinhadas, nós optamos, escolhemos por aliviadores, né? Destrutivos, sem nos darmos conta. Então, assim, a comida ela acaba sendo um aliviador. Sim, muito utilizado pelas pessoas, mas que no excesso acaba trazendo mais prejuízos do que benefícios. E esse consumo compulsivo, ele entra como uma tática, né? Uma forma que a pessoa encontra de se aliviar, de encontrar sensações de prazer. Só que essas mesmas fontes de sensação de prazer acabam também trazendo desprazer. Né, após a saciação, né, o pós, né, de quando a pessoa tem esse comportamento aí de comer de forma descontrolada ou também de forma compulsiva. Existe um neurotransmissor que é ativado na hora, né, no momento que a gente está experienciando uma situação de prazer, de sensação de prazer, que é a dopamina, que é um neurotransmissor responsável também por essa sensação de bem-estar que nós temos. Quando nós comemos um doce ou alguma coisa, né, suculenta, né, que no nosso paladar nos soa algo bom, né, nos faz sentir um prazer, né, sentir algo bom, essa dopamina ela é ativada no nosso cérebro. Só que existe uma grande problemática nesse sentido, porque ela está sendo ativada no nosso cérebro, essa dopamina, né, com essa ingestão, né, do alimento, do doce, né, ou daquilo que a gente está comendo, e como essa sensação ela é muito boa, e a gente vai querer naturalmente mais. Então a gente não se dá conta do momento de parar. E infelizmente, né, principalmente os produtos, né, os alimentícios industrializados principalmente, eles têm muitos aditivos, né, contidos aí, né, nas suas composições, que acabam de fato trazendo inclusive essa sensação de vício,
quanto mais os níveis de dopamina eles são ativados, né, e liberados pelo cérebro, mais a pessoa que está experienciando essa sensação vai ter vontade de repetir esses comportamentos de comer para sentir mais dopamina, para sentir mais sensação de bem-estar, de prazer, né? Então, essa sensação de recompensa é o que o ser humano ele busca de fato. E a comida, ela vai trazer isso. As necessidades de autonomia, controle, prazer, bem-estar, elas são inerentes ao ser humano. Nós precisamos delas para sobreviver. E para que nós tenhamos saúde física, psíquica, né? É muito importante que nós saibamos regular as nossas sensações de prazer e desprazer. Aprender a tolerar frustrações, né? Buscar por alternativas internas diferentes, né? Que possam colaborar na melhora da pessoa, né? E não que leve a pessoa aí para um caminho ruim, negativo, né? Onde vai se gerar aí daqui a pouco um problema de saúde, inclusive, por não estar se alimentando de forma adequada ou estar aí entrando daqui a pouco num problema de saúde de fato por estar utilizando a alimentação de uma forma ruim, negativa. Perfeito. E a gente sabe que as pessoas confundem muitas vezes, né? O que é fome real, fome de verdade, e o que é fome emocional. Que grande parte das pessoas sofre com a fome emocional e não se dá conta disso, não se dá conta que é isso. Então a gente vai explicar aqui um pouquinho dessa diferença e passar estratégias para que as pessoas possam, em casa, identificar se é o caso delas ou não. A fome de verdade, quando a gente precisa realmente comer, né, um alimento, uma comida de verdade, ela tem alguns sinais que ela nos dá. Como, por exemplo, ela não aparece de repente, ela vai aumentando aos poucos, gradativamente, ela vai aumentando. Pode ter sintomas físicos, né? Pode roncar a barriga, às vezes a pessoa pode ter, se ela tiver com muita fome, pode até ter uma leve dor de cabeça, né? Pode se sentir também muito irritada, né? A gente vê aí várias pessoas que se sentem muito irritadas quando elas estão com fome. Pode também ter uma baixa no nível de energia dela, né? E aí quando ela se alimenta, ela recupera essa energia. E a fome real, ela não é seletiva. Então, quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa, né? Inclusive por isso que a gente não deve ir ao mercado quando está com fome, ou não ter acesso à sua alimentação saudável, né? Como, por exemplo, tá no trabalho, tá morrendo de fome, não tem nada de bom para comer, daí vai lá e come uma porcaria, porque tá com muita fome naquele momento. Então, o objetivo da fome no nosso corpo é trazer saciedade, né? É matar essa fome. Então, para a gente identificar se é isso mesmo, a gente pode fazer um teste. Por exemplo, tomar um copo de água. Muitas vezes a gente confunde a sede com a fome. Daí a gente acha que está com fome e na verdade não era sede. Então, tomar um copo de água é uma estratégia super simples e super eficaz que vai nos ajudar a identificar se a gente está realmente com fome. Uma outra estratégia que a gente pode usar é se distrair, é fazer outra coisa, se envolver em outra atividade, tirar o foco do pensamento da comida, fazer outra coisa e ver se a fome vai persistir. Se não persistir, é porque não era, né? Se persistir, é porque era. E esses sinais, eles são bem diferentes dos sinais da fome emocional. Então, a fome emocional, ela não vai aumentando aos poucos, ela aparece de repente, né? Porque ela não é uma fome real, ela é um desejo, ela é uma vontade de comer alguma coisa, né? E muitas vezes essa vontade é bem específica, então ela é seletiva. Se eu oferecer uma maçã ou um ovo cozido para aquela pessoa, ou um brócolis, talvez ela não vai querer. Agora, se eu oferecer um bolo, ou um pudim, ou um chocolate, aí sim era isso que ela queria. Então, ela é seletiva. Uma coisa que a gente pode observar
que vai nos ajudar muito a identificar se é uma fome emocional, é como nós estamos nos sentindo naquele momento, né? Então, essa fome que aparece de repente, ela aparece por causa de alguma emoção. Então, muitas vezes a gente vê muito isso em consultório, né, já que as pessoas estão entediadas, né? Elas estão num ócio, não tem alguma atividade, elas fazem o quê? Vão lá, abrem a geladeira para ver o que, que tem de bom, né? Para trazer alguma coisa boa, porque no momento elas estão se sentindo entediadas, ou elas estão tristes, né? Ou frustradas, estressadas, ou ansiosas, né? A gente sabe que tem muita gente sofrendo com ansiedade e comendo por ansiedade. Então a pessoa está se sentindo ansiosa, ela vai lá e come alguma coisa boa. Ou às vezes a pessoa está passando num lugar e tem um cheirinho de alguma comida que remete a alguma memória afetiva que ela tem. Então ela sentiu um cheirinho de bolinho de chuva. E aí ela lembra que o bolinho de chuva a avó dela fazia quando ela era criança. Aí vem aquela vontade súbita de comer um bolinho de chuva naquele momento, né? Então, isso também é um outro sinal que a gente pode observar que aparece do nada, né? Outro sinal que a gente pode observar é que a fome emocional, diferente da fome real, ela persiste mesmo depois que a gente come. Então, por quê? Porque quando a gente está com fome real, a gente come uma comida de verdade que sacia a nossa fome. Quando a gente está com fome emocional, a gente come algum alimento que não sacia a nossa fome e não porque não era uma fome real e não sacia a nossa fome emocional, porque era uma emoção. Então, daqui a pouco, a emoção vai continuar existindo. Então, a vontade de comer novamente aquela coisa também vai se repetir. E eu acho que principalmente, Mari, porque quando a gente fala desse comer emocional, dificilmente a gente vai estar buscando por alimentos que são de fato nutritivos. Então, não tem como a gente se alimentar de algo que não tem um valor nutricional e sentir saciedade. Esse é um outro ponto que às vezes as pessoas não entendem, né? Daqui a pouco come um monte de pão, de farinhas, de outros alimentos aí, né? Como os exemplos que nós temos aqui na mesa hoje, mas que de fato não vão realmente saciar a fome dessa pessoa. Exatamente. Porque o objetivo da fome emocional é suprir uma falta emocional, né? Então, essa sensação de conforto, de acolhimento, né? Essas comidas que nos trazem esse tipo de sensação, geralmente são os alimentos processados, os alimentos quentinhos, gostosos, palatáveis, né? Só que aí o que que acontece? Quando a gente come a partir de uma fome real e a gente sente a saciedade, a gente se sente bem, se sente ótimo, né? Depois de comer. E quando a gente come por fome emocional, na hora é uma sensação de prazer imediato, né? O prazer de sentir o sabor daquela comida ali é um prazer imediato. Só que depois do evento, geralmente vem um sentimento ruim, de culpa, de mal-estar, de arrependimento. Então, aí é que começa o problema, né? E é onde justamente nós conseguimos perceber o quanto esse alimentar-se ele é emocional. O quanto esse excesso, talvez sem necessidade, ele não tem um cunho de fato alimentar, mas sim para suprir uma falta emocional, uma demanda emocional que a pessoa esteja sentindo naquele momento. E a comida, ela acaba sendo algo muito fácil de acesso, inclusive, para que a pessoa consiga se utilizar, como eu tinha falado anteriormente, como um aliviador de alguma outra situação que ela não esteja conseguindo lidar e acaba se utilizando da comida para poder se aliviar de alguma forma, para poder aliviar um sofrimento, uma angústia, uma carência, uma perda, a falta realmente de algo. E também essa fome emocional pode estar associada a alguma situação momentânea que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? Então, daqui a pouco ela está passando por mais dificuldade, ela está com algum problema e não está sabendo como lidar, né? Ou como absorver novas demandas emocionais. Então, por isso que é importante ela se observar, ela se analisar e, claro, né? A terapia sempre vai ajudar nessa questão do autoconhecimento.
Porque, como a gente já falou, as pessoas não se dão conta que elas estão fazendo isso. Só que é um ciclo esse comportamento, né? E esse ciclo se repete. Então, muitas vezes ele se transforma num ciclo de restrição e compulsão. E isso traz muito sofrimento para a pessoa e é muito difícil de sair desse ciclo sem ter um acompanhamento, sem olhar para isso e trabalhar em cima. Então a gente falou, né, sobre como identificar a fome real, como identificar a fome emocional, e agora a gente vai falar como identificar a saciedade, que também é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de parar de comer, de saber quando parar, saber a hora de parar, né? Então, muitas pessoas comem até explodir, até não aguentar mais, né? Até ter que abrir o botão da calça e tirar o cinto. Então, na verdade, isso não é saciedade, né? Isso aí já ultrapassou o necessário que a pessoa precisaria ter comido. Então, a saciedade é quando você para de comer e se sente confortável. O que significa o confortável? Poderia comer mais? Poderia, mas não precisa. Quando a gente está, às vezes, num rodízio, né? Aquele momento fatídico que a gente fica lá. Será que eu pego mais um pedaço ou não? Pego ou não pego? Pego ou não pego? Esse momento é porque não precisa mais pegar, né? Aí já é gula, já não é mais fome. Então, levar isso em consideração, comer até estar saciado e parar quando está saciado, é essencial para a pessoa começar a exercitar esse autocontrole, né? Às vezes a gente está num restaurante, aí se vem um prato com pouca quantidade, a gente come aquela pouca quantidade. Em um outro restaurante, vem uma quantidade muito maior, a gente vai lá e come toda aquela quantidade. Então, essa quantidade foi definida pelo restaurante, não pelo que o nosso corpo realmente precisa, porque nós não estamos exercendo esse autocontrole, esse autoconhecimento de saber quanto que eu preciso, quanto que eu não preciso comer. E um outro ponto importante, além de saber identificar essa saciedade, né, e saber a hora de parar de comer, é entender que o nosso cérebro, ele leva cerca de 20 minutos para nos transmitir a mensagem de saciedade. Então, vê se já não aconteceu com vocês, né? De você estar no restaurante, comeu ali as entradas, comeu a salada, enfim, o prato demorou tanto para chegar que parece que a fome foi embora. Parece que nem tô mais com fome, já posso ir embora. Né? Por quê? Por causa desse tempo que passou. Então, também não é só sobre quantidade, é também sobre o tempo que a gente leva para perceber essa saciedade. Então, uma dica, né, uma estratégia que a gente tem para identificar isso é comer devagar, né? Por que a gente tem tanta pressa para comer mais e mais? A gente pode, por exemplo, né, tá no restaurante, tá conversando com as pessoas, descansar os talheres enquanto a gente não tá, enquanto a gente tá comendo, né? Descansar o talher, deixa para pegar o talher quando você já tiver engolido aquela comida, né? E a gente precisa se dar conta que o gosto dos alimentos nós sentimos na boca, não no estômago. Então, por que comer tão rápido e se livrar daquele sabor, né? Vamos saborear a comida, vamos comer devagar, né? Para dar esse tempo de a gente perceber a saciedade e também de a gente conseguir aproveitar os alimentos e saborear aquele alimento, enquanto a gente está realmente degustando, né? Sentindo o sabor e não comendo para colocar alguma coisa para dentro, que muitas vezes, como a gente vê, é emocional. E a gente também tem algumas crenças, né? Então, eu já escutei muito de muitas pessoas. Ai, mas então eu vou estar desperdiçando a comida se eu não comer tudo que veio, né? Quando, na verdade, isso é uma quebra de paradigma, porque é justamente o oposto. A pessoa, quando ela está comendo desnecessariamente, ela está desperdiçando, mesmo que seja nela mesma, porque ela poderia. Existem alternativas para resolver esse problema, né? Ela poderia, se ela estiver no restaurante, pedir para embalar, para levar aquela comida, né? Graças a Deus,
inventaram a geladeira, inventaram o freezer. Então, a gente pode usar esses recursos e ainda economizar dinheiro, né? A pessoa pensa, não, fui no rodízio, então eu vou fazer valer meu dinheiro, eu vou comer tudo. Será? Será que é isso mesmo, né? Então, é um ponto para a gente refletir o que, que é o desperdício. Aí, às vezes, a gente ouve, não, mas então eu vou jogar no lixo. Tá, não quer jogar no lixo, mas quer botar para dentro uma coisa desnecessária, né? O que que isso representa? Ou então o filho não comeu, né? A gente tem pacientes com filhos pequenos e que sofrem com isso. Daí o filho não comeu, aí eu como. Tá, mas por que que tu come? Só porque ele não comeu. Não dá para guardar para depois, né? Não dá para colocar na geladeira, não dá para colocar no freezer, não dá para comer em outro momento, quando você estiver realmente com fome. Então, a gente também pode observar pessoas que a gente admira, né? Ou então nos imaginar na nossa versão desejada. É um exercício muito interessante de fazer, né? Que é não agir da forma de acordo com quem nós somos agora, agir de acordo com a pessoa que nós desejamos ser. Então, se nós desejamos ser uma pessoa controlada, que se alimenta com comidas naturais, né, saudáveis, quando tem fome real, que não perde o controle, que ela exerce o controle sobre a comida e não a comida exerce o controle sobre ela. Então, a gente precisa elencar quais são esses objetivos e, então, agir de acordo. Começando hoje, agora, na próxima refeição. A próxima refeição sempre é uma nova oportunidade de a gente fazer melhor do que fez na anterior, né? Então, agir de acordo com quem nós queremos ser. É assim que a gente se torna a pessoa que nós queremos ser, começando a agir como ela, pouco a pouco. Na verdade, tudo que tu falou agora, Mari, transpassa questões emocionais e de autorregulação. E por que que nós precisamos saber o nosso momento de se autorregular, ter esse autoconhecimento? Porque todo tipo de excesso, ele está falando de uma falta, de falta de alguma coisa, que nós não estamos muitas vezes nos dando conta. Claro que a gente está falando de uma alimentação saudável, né, de buscar aí por ter por ter objetivos, né, na alimentação, entender que a alimentação consciente, ela é importante, né, uma alimentação que faça sentido, como tu trouxe, do que eu quero me aproximar, de quem eu quero ser, principalmente de avaliar, né, eu tô feliz, né, na minha vida hoje, a curto, médio e longo prazo, como é que eu quero estar, né, então, cuidar esses aspectos alimentares, né, o que eu tô consumindo a nível alimentar, vai impactar na minha vida futuramente. Então, ter esse conhecimento, ele vai ser significativo, ele vai ser muito relevante. E conhecer as limitações vai fazer toda a diferença, né, na hora do comer. Por quê? Nada do que se aplica para uma pessoa vai se aplicar para outra. Talvez o meu limite não é o mesmo que o teu, tá? Então, assim, vamos pensar que se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer uma dieta por uma necessidade clínica ou por minha vontade mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade, né? Eu tenho essa consciência da minha dificuldade. O que que eu vou fazer? Eu vou, né, eu devo criar estratégias que me afastam de comportamentos nocivos, que me afastam de situações que vão me colocar longe do meu objetivo. Então, o conhecer-se, ele vai fazer a diferença por conta disso, né? Daqui a pouco eu sou uma pessoa que sou super autorregulada. Pode ter uma mesa cheia de comida assim na minha frente, eu tô num rodízio, mas não necessariamente vou ter esse pensamento de fazer valer o dinheiro que eu investi aqui, né, para comer sem parar. Não, daqui a pouco a pessoa ela consegue se autorregular, ela tem esse limite. Para ela é fácil. Então, assim, entender que o que se aplica para uma pessoa não vai se aplicar para outra, acho que é o fator principal. A gente nunca pode se avaliar pela régua dos outros, em relação a nada, e principalmente em relação a esses aspectos alimentares. E isso faz todo sentido. Um hábito vai puxando outro hábito semelhante. Então, a gente precisa ser estratégico
né, nas nossas escolhas. E como tu disse, dificultar aquelas coisas que a gente não quer mais ter, porque se tiver ali ao nosso alcance, a gente vai querer, né? E facilitar os hábitos mais saudáveis, aqueles dos quais a gente quer se aproximar. Então, encontrar atividades, né, de atividade física que a gente goste, por exemplo, né, já vai nos trazer uma sensação de bem-estar que vai substituir aquela do prazer imediato. Então, estratégico, fazer melhores escolhas que pouco a pouco vão se somando numa rotina que se torna uma rotina mais saudável. E essas mudanças de comportamento precisam fazer sentido para a pessoa, né? Como tu disse, cada pessoa vai ser diferente. Então, não adianta a pessoa dizer não, a partir de amanhã eu não vou comer mais nada de porcaria, que até hoje eu comia todos os dias, mas a partir de amanhã nunca mais eu vou comer. Então, não é assim que funciona. Essa restrição que as pessoas acreditam que precisam fazer, ela é muito prejudicial. Ela nos faz entrar naquele ciclo de restrição e compulsão. Então, ela se proíbe a partir de amanhã nunca mais. O que não vai acontecer. Que daqui a 3 dias ou uma semana, ela vai pensar, não, é só mais hoje, e daí a partir de amanhã eu começo de novo, e daí sim, nunca mais eu vou consumir esse tipo de alimento, né? E a gente sabe que isso não é sustentável. Pode se sustentar até por algum período ali, mas uma hora a pessoa não aguenta mais. E aí ela acaba voltando para aquele padrão antigo, né? E muitas vezes isso causa um efeito sanfona, e a pessoa continua insatisfeita com seu corpo, com a sua saúde, com a sua rotina, enfim. E esse ponto me incomoda muito quando eu vejo, assim, que as pessoas com problemas relacionados a peso, a compulsão, a dificuldade, né, de controle da alimentação e um sofrimento muito significativo, e que a gente tem aí, né, vamos pensar em conjunto, né, multidisciplinar de profissionais que estão interligados com relação à saúde, né, clínica, física, né, enfim. Temos aí os nutricionistas, educadores físicos, né? E o que que acontece? Muitas vezes as pessoas, inclusive, elas vão buscar, né, por uma consulta com um nutricionista, ou fazem um plano na academia, contratam personal. A única coisa que elas não fazem é buscar um psicólogo, né? Que a gente pensa, é meu corpo, é a minha alimentação, quem tem que saber disso é o nutricionista e o personal lá da academia. E não, tá errado. Isso não é verdade. Porque é justamente o que tu disse, Mari. A pessoa vai lá, aí recebe um receituário gigante lá, né? Rotina de domingo a domingo, come isso, come aquilo, né? Um script, né, do nutricionista do que precisa ser feito. Muitas vezes a pessoa ela sai inclusive pior do que ela chegou. Por quê? Porque não é uma questão somente alimentar, é uma questão psicológica. A pessoa que está comendo em excesso, a pessoa que está sobrepeso, que está com problema de saúde por conta do que ela come, ela não está bem emocionalmente. Então, o que que acontece? Acaba, às vezes, sendo até uma situação aversiva quando a pessoa ela tá com descontrole emocional, com uma desregulação emocional, e ela vai só simplesmente inserir uma reeducação alimentar. Isso é um grande problema, porque ela vai muitas vezes se frustrar, porque ela não vai conseguir aderir àquela dieta que tá ali naquele papelzinho que ela recebeu, né? Ela vai, inclusive, poder validar aquele sentimento, aquela crença de incapacidade, de desvalor, né? Aquela impotência. Daqui a pouco pode reforçar de ela nunca mais querer buscar, e aí ela de fato se afundar, né? Por quê? Porque ela não está assistindo a demanda principal, porque eu sempre digo para os meus pacientes, o sintoma, ele sempre é a superfície, né? A causa, ela vai ficar
num lugar mais obscuro, numa via onde a gente não tem muito acesso, né? É a ponta do iceberg que a gente chama ali de sintoma, só que a profundidade, né? O quanto mais baixo, né? É a questão da causa, né? Da raiz do problema. Então, se a gente não trata a raiz do problema, o problema em algum momento ele vai surgir. E muitas vezes o problema ele pode se tornar ainda mais, vir à tona mais potente. Então, assim, nós precisamos ter esse conhecimento, né? Inclusive, uma crítica construtiva para os colegas aí das profissões, né? Que transpassam aí questões de saúde física, né? Clínica, indica, sugere para o paciente, né? Como é que tu tá emocionalmente, hein? Tá tudo certo? Aconteceu alguma coisa contigo? Faça uma anamnese, né? Um pouco mais interessada, talvez, né? E não muito engessada de entender somente os aspectos ali alimentares dessa pessoa, porque a gente sabe que o nosso cérebro ele é responsável por comandar tudo. Então, se tem uma desordem alimentar tem uma desordem emocional significativa, com certeza. É que muitas vezes não é uma questão de a pessoa não saber o que precisa ser feito, e sim de ela conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela já passou em vários nutricionistas, né? E a cada consulta foi a mesma coisa, ela saiu do consultório com uma folha, né? Aí depois a gente que ouve lá no consultório, pô, 3 castanhas, né? A pessoa É, não consegue comer 3 castanhas de tarde e ficar tranquila, né? Então, vai muito do nutricionista, ou do endocrinologista, ou o que for, entender a rotina do paciente e adaptar a dieta, né, para as necessidades dele, mas também de identificar se o paciente não está com uma questão emocional, que é justamente o que vai fazer ele não conseguir executar nenhuma dieta, né? Porque não é sobre a dieta, não significa que a dieta que o nutricionista passou está errada ou não vai fazer ele emagrecer. É que a questão não é essa, a questão é psicológica. Então, ele pode ir em vários nutricionistas que ele não vai conseguir. Ele precisa tratar a questão emocional e isso ele vai fazer na terapia. Então, por isso que muitas vezes é um tratamento combinado, né? Ele vai no nutricionista e ele vai também na psicóloga para fazer esse acompanhamento e conseguir de fato executar a dieta que o nutricionista passou. estes tratamentos, né, combinados, né, com equipe multidisciplinar, como tu trouxe, nutricionista, o psicólogo ali, né, ambos dando respaldo para o paciente, também vai se aplicar quando a gente vai falar um pouco agora sobre, de fato, como é que funciona a compulsão alimentar e a diferença da compulsão alimentar e aí essa fome emocional que a gente acabou falando bastante, né? Que na compulsão alimentar, de fato, a gente está indo para uma via diferente agora de abordagem, de linguagem, inclusive de tratamento. Quando a gente fala somente aí numa fome emocional, a gente vai poder se utilizar de ferramentas, estratégias, talvez não medicamentosas, né? Não com intervenções mais invasivas, né? Mas quando a gente fala de compulsão alimentar, não tem como, né? Porque a compulsão alimentar, ela é um transtorno já considerado grave, né? Pelas características ali que se apresentam de sintomas, né? E também de comportamentos na pessoa. Então, na compulsão alimentar, nós temos aí, conforme o DSM-5, o TR nova atualização, inclusive, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que ela é uma perturbação, né, persistente, né, de pensamentos aí e de comportamentos compulsivos, né? E normalmente esses comportamentos compulsivos alimentares, eles se dão por alimentos, principalmente não nutritivos, como nós falamos anteriormente, né? Mas de forma que o indivíduo, né, a pessoa, ela passa mal, inclusive, né? Ela pode aí ter outros sintomas mais pesados, mais difíceis, pode ocorrer de acontecer até uma hospitalização,
dependendo do caso. Então, a compulsão, ela vai ter que ser tratada com a psicoterapia cognitivo-comportamental, principalmente, né? Que vai ter aí, vão ter mais ferramentas robustas, né, de apoio para ajudar, né, nos sintomas desse transtorno, mas também a intervenção medicamentosa que se faz indispensável nesse caso da compulsão. Por quê? Porque a compulsão alimentar, ela vai ter um mecanismo ativado no nosso cérebro, como o uso de substâncias. Existe uma fissura, né, um padrão compulsivo, né, nesse uso aí de substâncias, que também é muito parecido na compulsão pelos alimentos. Os mesmos sistemas neurais do cérebro, eles são ativados nesse momento. Então, por isso, quando a gente fala de uma compulsão, e aí se faz muito importante também uma avaliação clínica, né? Tanto com o profissional psicólogo quanto do psiquiatra, para conseguir identificar quando se trata de uma compulsão, para melhor poder fazer esse diagnóstico, né? E também as intervenções necessárias, com medicações adequadas, corretas. E o quão importante também vai ser poder mostrar para o paciente, explicar para o paciente sobre esse transtorno alimentar, a importância dele, mas também para a rede de apoio. Então, as pessoas, né, do convívio dessa pessoa, elas também precisam estar participando, né? Principalmente quando essa pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar não mora sozinho, tem família, tem filhos, né? Cônjuge, né? Ou mora com pais ainda, porque a rede de apoio, ela vai ser crucial nesse processo de afastar essa pessoa destes alimentos, né, que vão ser muito mais nocivos para ela, porque para essa pessoa que tem a compulsão, diferente da pessoa que daqui a pouco consegue se autorregular, é que ela não vai conseguir se autorregular, né, porque a alteração química do cérebro dela, ela tá muito importante, ela tá muito significativa, então assim, ela não vai conseguir. Então, se as pessoas que estão à volta não ajudarem, né, vai ser muito pior, vai ser muito mais difícil esse caminho que essa pessoa vai precisar percorrer aí para diminuir a intensidade desses sintomas de compulsão. E, inclusive, a gente sabe que a compulsão alimentar, ela pode trazer consequências que trazem muito sofrimento para os pacientes, né? Como, por exemplo, a obesidade. E a obesidade, ela é uma doença. Ela tem um código no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E ela traz muito sofrimento para os pacientes, né? E existe uma romantização da obesidade sem considerar o bem-estar do paciente, né? Então, a gente escuta, às vezes, as pessoas falando, mas o meu exame tá bom. Tá, mas o teu exame clínico, tu consegue levantar e sentar 3 vezes rápido aqui? Se tu precisar correr de um assalto, tu consegue correr? Como é que tá a qualidade do teu sono? Tá conseguindo dormir bem? Tá conseguindo respirar bem? Tá se sentindo ofegante ao longo do teu dia? Como é que tá a tua qualidade de vida? Um paciente meu, obeso, me falou que ele estava sofrendo muito porque ele não conseguia ir com os filhos dele no parque de diversões e andar junto no mesmo brinquedo. Por causa do excesso de peso, ele não podia entrar naquele brinquedo, né? Então, para ele, a questão do emagrecimento começou a partir daí a fazer sentido. E assim, com esse estímulo, ele conseguiu começar a dieta enfim. E começou num processo de emagrecimento porque ele tinha um objetivo, que era andar naquele brinquedo com os filhos, ver os filhos crescerem e todos os outros motivos que ele tinha para cuidar da saúde física dele, né? E que a gente sabe que a saúde física e a mental, elas andam juntas. Então, a pessoa que está sofrendo com essa doença, por exemplo, a gente sabe que ela não está bem emocionalmente. Então, de novo, tratamento combinado, né? A terapia, ela faz parte desse tratamento junto com os outros profissionais que também vão estar envolvidos. E aí tu imagina, Mari, o quanto de momentos de vida, né? O quanto de momentos positivos, construtivos e de valor a pessoa que tá com sobrepeso, que tá obesa, ela acaba perdendo a partir, né, dessa perspectiva que tu trouxe, do paciente que se vê, né, não podendo ir num brinquedo com o filho,
porque ele a capacidade de peso ali não comporta o peso que ele tem, né? Então, como é que a gente vai poder romantizar, seguir, né? Eu acho que até, de certa forma, compactuar, né, com muito do que a gente vê, né, desse romantismo da obesidade e essa ideia de aceitar as pessoas como elas são, né, eu acho que está muito se confundindo as coisas, né. O aceitar as pessoas como elas são é diferente da gente poder normalizar e romantizar algo que, como tu disse, Mari, a obesidade, ela é uma doença. Nós não estamos aqui fazendo um julgamento, né, trazendo uma situação de preconceito. Nós estamos aqui falando de coisas e situações que colocam a vida das pessoas em risco, a qualidade de vida das pessoas em risco, a família dessas pessoas também em sofrimento, né? Então, não é uma coisa simples que a gente está falando. A obesidade, ela jamais deve ou deveria ser considerada algo normal, que infelizmente nós estamos vendo muito isso. Mas nós, né, principalmente que estamos aí no dia a dia, lidando com aspectos da saúde mental e sabemos ali, né, na íntegra, na linha de frente, o quanto as pessoas elas sofrem, com certeza o nosso papel não vai ser de romantizar, né, a questão da obesidade, a questão da compulsão alimentar, né, o comer por emoções. Nós não vamos fazer isso e nem devemos. E, inclusive, a rede de apoio das pessoas que têm essas problemáticas também não deveriam e não devem, porque a gente acaba reforçando comportamentos destrutivos, a gente acaba reforçando que a pessoa não encontre uma melhora significativa aí para a vida dela. Então, a gente falou sobre várias questões aqui que envolvem a gula, né? A gente falou de fome emocional, a gente falou de fome real, a gente falou de compulsão alimentar, mas o mais importante é que as pessoas que estão nos assistindo em casa façam uma autoavaliação, né? Para elas entenderem onde elas estão nessa questão. O que elas precisam melhorar? Existe alguma coisa que está ruim? Né? Elas estão com algum tipo de mal-estar? Tem algum sofrimento que elas estão passando, muitas vezes em silêncio, sem ter com quem compartilhar, com quem conversar, porque quando elas trazem a questão para o seu meio lá social, o que elas recebem é incentivo, né, para aquele comportamento ali, que muitas vezes é autodestrutivo. Mas como as outras pessoas também estão nesse comportamento autodestrutivo, é muito mais fácil elas reforçarem isso do que se darem conta que elas também estão passando por essa dificuldade. E todo esse comportamento destrutivo, por que normalmente ele vai transpassar questões emocionais? Porque nós temos essa ideia, né, no ser humano, de identificação. Então, todo o tempo a gente vai estar buscando por um grupo, né? Às vezes, por um grupo que a gente vai se identificar ou que a gente vai ser aceito. Então, às vezes a gente daqui a pouco nem escolheu estar nesse meio, né? Ou compactuar com esse tipo de comportamento que é destrutivo, de comer de forma descompensada, às vezes, né? De forma descontrolada. Mas foi um tipo de situação que a gente se sentiu por algum motivo acolhido. E a gente se inseriu naquele contexto. E a gente faz isso muito na nossa vida, não só nos aspectos alimentares, né? Mas em outras coisas a gente acaba fazendo também. Mas uma coisa só bem importante que eu quero trazer também é que, assim, não estamos aqui falando de extremos e radicalismo, tá, pessoal? Tanto que se vocês verem aqui, né, a nossa mesa, nós comemos, inclusive, para contextualizar muitos doces, salgados e tudo mais. Mas tudo bem. Sem radicalismo. A ideia não é que as pessoas pensem, ai, nossa, não posso comer nunca mais um doce, não vou comer um chocolate, não vou comer um salgadinho, uma porcaria, como a gente chama, né? Não é sobre isso, né? A gente sabe que todo excesso, ele também é prejudicial, né? Claro que algumas pessoas se enquadram nesse perfil de não comer nada e tudo bem, cada um por si, né? Mas nós não estamos aqui também para criticar quem come,
né? De vez em quando alguma coisa, né? Que não seja nutritiva, como a gente deu muito de exemplo, assim, né? Pode comer, né? Alguma coisa que não seja nutritiva daqui a pouco, né? Desde que não seja algo que está te prejudicando depois, que não vai te deixar com sentimento de culpa, né? Que não vai te deixar depois com vontade de, daqui a pouco, né? Ter comportamentos aí que vão fazer com que tu te sinta que a pessoa se sinta em sofrimento, né? Tudo bem, desde que a consequência do comer não seja algo que faça mal, que prejudique, gente, não tem problema. Pode comer, até porque a gente sabe, né? Acho que como tu citou, Mari, uma barrinha de chocolate hoje é 80 gramas. 80 gramas, né? Então, assim, não vai ter um impacto na vida da pessoa essas 80 gramas. Só que daqui a pouco o comer de forma descompensada, como a gente trouxe aqui os exemplos, daí sim, né? Então, acho que essa diferenciação, assim, a gente também precisa levar em consideração do que é normal e o que pode ser patológico, o que pode ser excesso e sinal de alerta para a gente estar buscando um espaço aí de terapia para entender um pouquinho mais das emoções. Então, tudo isso também, né, tá relacionado. E desde que a gente faça escolhas conscientes, né? Sabendo que, não, hoje eu escolhi comer essas comidas e eu estou bem com isso. Então, foi uma escolha minha, né? É diferente de eu chegar num evento e alguém me oferecer um pedaço de bolo e eu não saber se eu aceito, se eu não aceito, se eu quero, se eu não quero. Aí, se a minha amiga comer, eu como também. Se ela não comer, eu não como, né? Então, isso não tem intencionalidade nenhuma. A gente sempre fala aqui sobre autorresponsabilidade, né? Então, assim, hoje eu decidi que eu vou comer o bolo porque eu tenho os meus motivos, que não importam quais são, né? Mas eu tenho decidido isso para mim. Então, eu vou lá, eu vou comer o meu bolo, eu vou ser feliz, eu vou aproveitar, tá tudo certo, né? Ou então eu vou dizer, não, eu não quero, né? Não vou optar por não comer. Nesse momento, tá tudo certo também, né? Não é sobre o comer ou não comer. É saber por que está comendo e por que não está comendo, né? É identificar se é um problema aquilo ou se não é. Porque muitas vezes não é. A pessoa tá bem com aquilo, tá tudo certo, né? O que a gente quer aqui é que as pessoas tenham consciência, né? Trazer para consciência esses padrões de comportamento, da onde que vem, entender isso, para poder daí então tomar melhores decisões que estejam alinhadas com seus valores, com seu propósito. E sim, com certeza as nossas palavras de ordem aqui, né? Autorresponsabilidade, autoconhecimento, né? Autoconsciência, né? E tomada de atitude, né? De ação, né? E tomada de consciência, né? Acho que a gente falando de saúde mental, de saúde de modo geral, a gente vai ter que levar em consideração estes pilares, né? Então, a ideia de não achar culpados, né? É se apropriar da própria vida, entendendo de que se eu tenho um problema, eu tenho que buscar a solução, né? Então, essa é a questão, né? Não daqui a pouco ficar buscando por alternativas que não levam a lugar nenhum, né? E às vezes até buscando por formas de se auto-sabotar ou de mentir para si mesmo, né? Porque quando a gente está mentindo, a gente mente normalmente muito mais para a gente do que para qualquer outra pessoa ou situação, né? Então, ser autor da sua vida é assumir responsabilidade e fazer alguma coisa a respeito daquilo que está me prejudicando, está me fazendo mal. É isso. É isso. Então, de as pessoas realmente conseguirem avaliar, como tu disse antes, Jaque, a partir da própria régua, a partir da própria referência interna, né? Porque muitas vezes a referência dos outros não vai ser a melhor para você, né? Então, de se responsabilizar, tomar as rédeas da vida, cuidar do que você sabe internamente que precisa ser cuidado e viver uma vida plena. Exato. E largar essa ideia, né, que a gente fica às vezes de papo de dizer, mas eu fui criado assim, porque a minha família é assim, porque na minha casa é desse jeito. Não, tu tem autorresponsabilidade,
Na tua casa é desse jeito, faz diferente, né? Óbvio, estamos falando aqui de pessoas que tenham capacidade, né, de fazer, né, as suas coisas, né? Assim, faça por ti, não espera pelos outros. Se a tua família faz diferente, se a tua família se destrói, né, se na tua transgeracionalidade ali, que a gente também vai falar de saúde mental e vai falar de muitas coisas que a gente vai bater nessa tecla, tu não é obrigado a seguir esse padrão. Quebra, acaba com o ciclo destrutivo, né? Aquela ideia de que não somos uma árvore, tu não é obrigado a seguir aquilo ali, sai fora. Sai desse lugar, busca um lugar, um espaço de pertencimento, esquece os outros, esquece o que fizeram, esquece como foi antes. Daqui para frente hoje, o que que tu na tua autorresponsabilidade, na tua autoconsciência e no entendimento de que a tua vida é tua, de mais ninguém, o que que tu tá fazendo, né? Tu tá reclamando ou tu tá tomando uma ação? Isso só depende de ti. Agora a gente quer saber de você, qual é a maior dificuldade que você tem em relação a esse tema da gula, do comer, da fome emocional, né? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber. Nos vemos então no próximo episódio sobre os 7 pecados capitais, que vai ser sobre... Até lá! Até lá.